mundo é esse em que vivemos? Bilionários querem abrir mão de suas fortunas, fazer doações de dezenas ou centenas de milhões de dólares e não conseguem. Tem gente com caminhões de dinheiro para ser distribuído, mas uma série de barreiras impede que levem adiante seus projetos. Isso acontece ao mesmo tempo em que o número de milionários e bilionários no mundo não para de aumentar. Nesta edição do Matéria de Capa, também vamos mostrar que o número de herdeiros de grandes fortunas nunca foi tão alto. Em pouco tempo, eles terão trilhões de dólares para gastar. Isso mexe com a economia mundial e até com o meio ambiente. Estamos só começando. Fique com a gente! Parece ficção, mas é realidade. Uma fortuna que cresce mais do que a proprietária gostaria. Os bilhões se multiplicam, mesmo após doações para mais de 1.600 instituições. Agora ela acredita ter encontrado um meio de ampliar a distribuição dessa montanha de dinheiro. A fortuna de Mackenzie não para de crescer. Quando se divorciou de Jeff Bezos, fundador da Amazon, em 2019, ela recebeu 36 bilhões de dólares como parte do acordo de separação. Desde 2020, distribuiu mais de 14 bilhões e 100 milhões de dólares para 1.621 organizações, incluindo hospitais, escolas, institutos de pesquisa e ONGs dedicadas à defesa do meio ambiente. 36 menos 14 é igual a 22. Portanto, a fortuna dela, teoricamente, teria diminuído, mas isso não aconteceu. Atualmente, Mackenzie possui algo em torno de 43 bilhões e 600 milhões de dólares. Isso se explica por conta da valorização das ações da Amazon, que entraram no pacote do divórcio. Nos últimos anos, ela adotou várias providências para ampliar suas doações. Primeiro, criou a Fundação Scott McKenzie e contratou uma equipe encarregada de selecionar as instituições a serem beneficiadas. Neste ano, lançou um site chamado Yield Giving para receber a inscrição de candidatos a receber as doações. Serão selecionadas 250 instituições que receberão $1 milhão cada. Mas, no encerramento do prazo, havia mais de 6.000 inscrições. Os excedentes terão que aguardar as próximas rodadas de distribuição. Mas as doações não se limitam ao programa Yield Giving. Só até a metade deste ano, ela já havia distribuído outros 146 milhões de dólares para 24 instituições sem fins lucrativos. A maior parte dedicada à educação infantil para famílias de baixa renda. Mackenzie se casou com Jeff Bezos quando os dois tinham acabado de se formar na Universidade de Princeton. E ela passou a cuidar da contabilidade da pequena empresa de comércio online, a Amazon, que ele havia criado em Belleville, no estado de Washington. Em pouco tempo, a Amazon se tornou uma das maiores empresas do mundo e fez de Bezos um dos homens mais ricos do planeta. Em 2020, ao iniciar as doações, ela publicou uma mensagem que dizia: "Eu possuo uma quantidade desproporcional de dinheiro para distribuir. Meu compromisso com a filantropia será levado adiante com seriedade. Isso vai levar tempo, esforço e cuidado. Mas não vou adiar. Vou prosseguir até que o cofre esteja vazio." Fraude, corrupção, falta de transparência e falha no alcance dos resultados. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos grandes doadores para levar adiante seus projetos de filantropia. Nos Estados Unidos, eles são conhecidos como mega doadores, aqueles que distribuem quantias acima de 10 milhões de dólares, algo em torno de 50 milhões de reais. A maior parte desse dinheiro vai para hospitais e instituições de pesquisa, principalmente para estudos de combate ao câncer. Nos últimos tempos, pesquisas relacionadas com o uso de células-tronco para a cura de doenças também têm recebido grandes doações. Mas levantamentos feitos entre os grandes doadores revelam que eles se sentem frustrados com os resultados obtidos. Não são poucos os casos de desvio das quantias recebidas para proveitos pessoais e falta de transparência nos retornos apresentados. Além disso, inúmeras instituições não conseguem alcançar as metas prometidas.
Há uma grande frustração entre os doadores com os resultados obtidos, afirma Mark Reed, que pertence à quarta geração de empreendedores do setor agrícola e imobiliário. A questão tem provocado estresse entre as famílias diante da constatação de que as metas raramente são alcançadas, acrescenta Reed. Segundo ele, a questão mais importante é: onde podemos colocar o dinheiro de forma a garantir benefícios para a sociedade e as comunidades? Diante desse desafio, um grupo de empresários de Nova York está organizando um projeto imobiliário destinado a oferecer residências para professores, policiais e outros funcionários públicos. Inicialmente serão destinados 100 milhões de dólares para a compra de terrenos e construção dos apartamentos. A grande diferença é que os financiamentos serão oferecidos sem juros, uma vez que o capital virá dos doadores e não dos bancos e empresas do setor de construções. Após o recorde de 2021, quando foram distribuídos mais de 500 bilhões de dólares, houve uma ligeira queda no ano passado. Em 2022, foram doados pouco menos de meio trilhão de dólares. As igrejas de diferentes religiões são as instituições mais beneficiadas. Em 2021, foi registrado o recorde em doações nos Estados Unidos, de acordo com os dados da USA Giving Foundation, organização sem fins lucrativos que acompanha o setor de filantropia com apoio da Universidade de Indiana. Os dados daquele ano registram que foram doados 516 bilhões e 650 milhões de dólares. Em 2022, houve uma queda de 3,4% e as doações somaram 499 bilhões e 330 milhões de dólares, ainda assim perto de meio trilhão de dólares. Mantendo a mesma tendência do setor, as maiores doações foram feitas por pessoas, num total de 319 bilhões, ou 64% do total. Em segundo lugar estão as fundações, com 105 bilhões ou 21%. Em terceiro, os testamentos, 45 bilhões ou 9%. Em quarto lugar, as empresas, com 29 bilhões ou 6%. Os setores mais beneficiados são, em primeiro lugar, as igrejas de diferentes credos, que receberam 143 bilhões de dólares. Em segundo, organizações humanitárias com menos da metade, 71 bilhões em números redondos. Educação, 70 bilhões, fundações, 56 bilhões, saúde, 51 bilhões, organizações sociais, 46 bilhões, instituições internacionais, 33 bilhões, arte e cultura, 24 bilhões, meio ambiente e vida animal, 16 bilhões. O número de milionários no mundo aumentou de forma acentuada nas últimas décadas. Só houve uma ligeira queda em 2022 por conta da inflação. No ano 2000, havia 14 milhões e 700 mil milionários em dólares no mundo. Em 2 décadas, esse número aumentou em cerca de 300%. Em 2022, o total de pessoas com fortunas na casa dos bilhões de dólares passou para 59 milhões e 400 mil. Enquanto o número dos muito ricos cresce a uma taxa de 300%, o total de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza diminui num ritmo muito mais lento, cerca de 60%. Em 2020, havia 1 bilhão e 700 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Em 2022, esse número caiu para cerca de 700 milhões. Os dados constam do relatório anual da União de Bancos Suíços, UBS. De acordo com a revista Forbes, os Estados Unidos têm o maior número de bilionários do planeta. A China vem em segundo. No total, o mundo tem hoje 2.640 pessoas com fortunas na casa dos bilhões. No
ranking da Forbes, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar com 724 bilionários. A China vem em segundo, com 698, seguida pela Índia, com 237. Na sequência, até a 10ª colocação, figuram a Alemanha, com 136, Rússia, 117, Hong Kong, 71, Brasil, 65, Canadá, 64, Reino Unido, 56 e Itália, com 51 bilionários. Herdeiros espalhados pelo mundo vão receber trilhões de dólares nas próximas décadas. Todas essas fortunas vão mexer com a economia mundial e deverão provocar um forte impacto social e ambiental. De 20 em 20 anos, assim que chega a idade adulta, cada geração recebe parte do patrimônio acumulado pelas anteriores. Só que pela primeira vez, a transferência de riqueza, que começou no fim da década passada e deve continuar nas próximas duas, será a mais volumosa da história. Segundo diversos estudos, a herança global que será deixada pelos baby boomers para a geração Y, os chamados millennials, será em média de quase 150 trilhões de dólares. Metade dessa fortuna ficará nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, a geração que veio ao mundo após a Segunda Guerra Mundial recebeu dos pais algo em torno de 16 trilhões. Atualmente, segundo a empresa de mercado Charlie Associates, $1 trilhão mudam de mãos a cada 365 dias nos Estados Unidos. Ritmo que deve acelerar ano após ano e parar só em 2045. Nesta década, o Instituto WealthX, que também faz pesquisa de mercado, estima que a transferência para os Estados Unidos, Europa e Ásia chegue a quase 14 trilhões de dólares. Em 2020, os baby boomers eram donos de 57% da riqueza global. Daqui a 7 anos, a geração mais abastada será a X, que ficará com 31% dela. Atualmente, o patrimônio dos millennials, que representam 30% da população mundial, é de 25 trilhões de dólares. Na próxima década, quando se tornarem quarentões, eles poderão mudar radicalmente o destino do capital. Nascida na era digital, essa geração se preocupa desde a juventude com o aquecimento global, a sustentabilidade e a responsabilidade social. Segundo o banqueiro e filantropo sul-africano Ken Costa, os milênios poderão fazer o capitalismo valorizar mais a colaboração, a compaixão e a comunidade, o que pode reduzir a eficiência desse sistema econômico e o crescimento da economia. Por outro lado, como as novas gerações são mais inclinadas ao empreendedorismo, elas podem criar um volume maior de riqueza do que as anteriores. Daqui a pouco, um alerta contra a caridade tóxica que cria dependência em vez de incentivar a evolução pessoal. E ainda, pobres bilionários. Alguns deles estão perdendo o status por conta da queda nas ações ou por se envolverem em polêmicas. Quando se trata de doações pessoais, representantes do setor de tecnologia e do universo digital encabeçam a lista. Detestado por muitos por conta das mudanças que fez no Twitter, Elon Musk figura entre os primeiros. O grupo dos 10 maiores doadores individuais distribuiu um total de 15 bilhões de dólares em apenas um ano. Esse grupo é liderado por Elon Musk, que doou 5 bilhões e 740 milhões de dólares. Os dados são do levantamento realizado pela organização sem fins lucrativos Giving US Foundation, em parceria com a escola Lilly de filantropia familiar da Universidade de Indiana. Em segundo lugar na lista ficou Mackenzie Scott, que distribuiu 2 bilhões e 739 milhões de dólares em pouco mais de um ano. E em terceiro, o empresário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e dono de um grupo de empresas do mercado financeiro e de comunicação.
Bloomberg doou 1 bilhão e 660 milhões de dólares para diversas organizações beneficentes, além da Universidade Johns Hopkins. Outros doadores, como Bill Gates, da Microsoft, e o mega investidor Warren Buffett, não entram nesse ranking porque fazem suas doações por intermédio de fundação ou empresa. No entanto, Bill Gates continua sendo um dos maiores doadores do mundo. Por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, sua mulher, ele já doou mais de 50 bilhões de dólares, a maior parte para promover a educação e erradicar doenças, principalmente na África. O ranking dos mais ricos da revista Forbes mostra que cerca de 254 pessoas simplesmente perderam o status de bilionário neste ano. Dos 2.640 donos de fortunas na casa dos bilhões, metade está mais pobre. Elon Musk retomou o posto de mais rico do mundo depois de uma alta das ações da Tesla, mas ele perdeu sozinho pelo menos 39 bilhões de dólares após a compra do Twitter e de várias polêmicas na rede. Outros bilionários da tecnologia tiveram quedas vultuosas nas fortunas. Jeff Bezos, da Amazon, perdeu 57 bilhões de dólares. Larry Page e Sergey Brin, cofundadores do Google, perderam cerca de 31 bilhões de dólares cada. E Bill Gates, da Microsoft, perdeu 25 bilhões de dólares. Os problemas financeiros foram ainda maiores para 254 pessoas que simplesmente deixaram de ser bilionárias. As mais conhecidas são Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, uma corretora de criptomoedas e condenado por fraude, Gary Wang, cofundador da FTX, e o músico Kanye West, que também se envolveu em uma polêmica no Twitter, alimentando o discurso de ódio contra os judeus. Os brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, fundadores do cartão de crédito Brex, também deixaram a lista. Apenas uma pessoa saiu do clube dos bilionários por opção, Yvon Chouinard. O alpinista e ambientalista fundou a fabricante de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre, Patagônia, em 1973. Em 2022, o patrimônio dele era estimado em 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mas ele doou todas as ações da empresa para um fundo e uma organização sem fins lucrativos que atuam no combate ao aquecimento global. Hoje, o patrimônio líquido de Chouinard é de menos de 100 milhões de dólares. Mas na lista de 2023 também aparecem 150 nomes que nunca estiveram no ranking. Entre eles, algumas estrelas como Tom Ford, ícone da moda com fortuna estimada em 2 bilhões e 200 milhões de dólares, Tiger Woods, lendário jogador de golfe com cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e LeBron James, a lenda do basquete, com cerca de 1 bilhão de dólares. Uma das principais críticas à filantropia é a chamada caridade tóxica. Doações que criam dependência e desencorajam a autoconfiança. Para muita gente, as entidades que combatem a pobreza deveriam ajudar as pessoas a desenvolver novas habilidades profissionais, em vez de garantir apenas as necessidades básicas. A expressão é formada por duas palavras gregas, philos, que significa afeição, amor, e antropo, que quer dizer homem, humanidade. De uns tempos para cá, nunca foi tão difícil fazer filantropia no mundo. Cada vez mais críticas inundam as redes sociais. Muitas se devem aos fracassos reais de algumas iniciativas e à forma como organizações sem fins lucrativos podem acabar prejudicando aqueles a quem deveriam ajudar. Há quem reclame da corrupção em geral e das fraudes em particular, que vão da apropriação de fundos até a venda de alimentos doados às vítimas de desastres, por exemplo. Uma das críticas mais contundentes é de que certas doações criam dependência entre os destinatários e desencorajam a autossuficiência, se transformando numa espécie de caridade tóxica.
Muita gente alega ainda que as entidades que combatem a pobreza deveriam se concentrar na formação profissional em vez de garantir apenas as necessidades básicas de populações vulneráveis. Outros defendem programas que tragam resultados mais duradouros, ainda que sejam difíceis de mensurar. Às vezes, a ineficácia é fruto de uma implementação inadequada, algo que acontece quando organizações internacionais humanitárias não conseguem levar recursos por causa de burocracia, falta de coordenação ou incapacidade de adaptação a novas circunstâncias. Uma crítica clássica é o paternalismo de alguns doadores que impõem seus próprios valores em vez de observarem a situação daqueles que buscam auxiliar. Daqui a pouco, a norte-americana promoveu campanhas de doações até após a morte. E ainda, artistas famosos também doam milhões para as mais diversas causas. Não são apenas os muito ricos que fazem doações em quantias significativas. Até aqueles que nem são milionários conseguem fazer muito para quem tem pouco. Às vezes, até após a morte. Casey McIntyre lutou durante 4 anos contra um câncer no ovário que não conseguiu vencer. Enquanto lutava contra a doença, ela planejou uma campanha de doações para outros pacientes que não conseguiam pagar pelos tratamentos. Com a ajuda do marido, Andrew, ela programou o lançamento da campanha para ser iniciada assim que ela falecesse. As pessoas poderiam doar qualquer quantia destinada à organização sem fins lucrativos HIP Medical Debt. No total, foram arrecadados $170 mil. Acontece que a ONG, graças a uma rede de doadores milionários, tem um compromisso assumido. Para cada centavo recebido, a ONG acrescenta $1. Então, a campanha de Casey acabou se transformando em $17 milhões, dinheiro que será destinado a zerar as dívidas de pacientes em débito com os hospitais. Casey fez isso em sinal de agradecimento. Ao longo dos 4 anos em que lutou contra o câncer, ela e sua família conseguiram pagar todas as despesas. Mas ela disse que sempre pensou naqueles que não têm como pagar pelos tratamentos. Alguns dos artistas mais famosos do mundo também doam seus milhões para as mais diversas causas. Elton John é um dos músicos mais generosos do mundo. 57 instituições de caridade contam com o apoio do astro, que agora está empenhado em eliminar a AIDS do mundo até 2030. Para isso, espera arrecadar $125 milhões. Madonna já doou e defendeu inúmeras causas ao longo da vida. Em 1998, fundou a Ray of Light Foundation para promover a paz, direitos iguais e educação para todos. Em 2006, criou a Raising Malawi para ajudar na erradicação da pobreza extrema enfrentada por 1 milhão de órfãos do Malawi. Em 2020, o U2 doou €10 milhões para estimular o combate ao coronavírus. Neste clipe, eles aparecem ao lado de Angelina Jolie, também conhecida por seu trabalho humanitário. A atriz visitou mais de 30 países e doou muito dinheiro. Os Estados Unidos reúnem o maior número de pessoas e instituições dedicadas à filantropia. Sem desmerecer a iniciativa dos doadores, o fato é que muitos deles fazem isso porque se beneficiam de isenções do imposto de renda. Interesses financeiros à parte, os muito ricos também devem se preocupar com o futuro de seus herdeiros. Nesse ponto, vale lembrar um conselho dado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ao magnata John Rockefeller no início do século passado. Distribua a fortuna mais rápido que ela cresce, disse Roosevelt, acrescentando: se você não fizer isso, estará ajudando seus filhos
e os filhos de seus filhos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!